E aí, seu Fausto? Tudo bom, cara? E aí, tudo bem? O que é que a gente fala hoje? Cara, você vai me contar dessa palestra que você foi lá ver sobre Israel. Eu queria dar Queria escutar falando o que você pensa sobre essa suposta queda de popularidade do Putin e depois sobre o que você quiser. Para mim, acho que esses dois pontos, mas... Perfeito. Ah, Agora, a Azerbaijão, queda de cara. popularidade do Putin, onde foi que você viu isso? Que não chegou até mim. Azerbaijão e Armênia. Ah, Eu tava vendo aquele hoje no Mundo Militar e mais algumas notícias soltas, mas é muito mídia ocidental. independente. De ocidental, tá? É, no sentido de tá tendo manifestação por parte de empresários pedindo a queda dele. Uma coisa que não me convenceu, mas eu queria saber que vocês têm escutado em relação a isso. Cara, da Rússia, dentro da Rússia, eu não tenho. Eu não tenho como dar opinião, não tenho como dizer o que está acontecendo, Uhum, porque é aquela mesma coisa, eu não sei. Não faço ideia, não faço a menor ideia. A notícia que chega pra gente é muito difícil pra gente filtrar o que é realidade, o que é mentira, porque notícia oficial só vem da Rússia. Da uhum, Rússia a gente não pode confiar. Notícia do Ocidente, eles têm interesse em falar mal da Rússia e falar mal do Putin a qualquer custo. Então, uhum, uhum, por esse motivo, a gente também não pode confiar. Nesse caso, é melhor a gente ir para notícias de países que são mais neutros no conflito. uhum, Por exemplo, uma Arábia Saudita da vida, que conversa com os dois e bastante, uhum. negocia petróleo e energia tanto com a Rússia quanto com o Ocidente. O que é que o jornal Al Jazeera está falando da Rússia, por exemplo? Eu vou até dar uma olhada nisso aqui Tá, agora. tá falando que Tá falando que o último cara que desagradou o Putin, ele foi lá e foi tentar descer da maca e caiu da janela do hospital. Sim, sim. Então, é isso, esse tipo de coisa esquisita que acontece. Quando alguém levanta a voz pro Putin, essa pessoa é importante, normalmente ela sofre um acidente. Mas, enfim, Que, é, esse é o padrão, que sabe? infelicidade, né, cara? Você apanha, vai pro hospital passando mal, aí os caras te colocam deitado na maca, você levanta, escorrega e cai, tipo, Sim, sim, cai 10 andares. Cara, é muito azarado, duas coisas ruins no mesmo dia, por acaso. É isso, não dá, não dá, não dá. A gente pode pescar só o que sai, o que tá fora do controle da Rússia. O que acontece, por exemplo, quando ah, aparece algum vídeo de algum cidadão russo mostrando que explodiu alguma coisa no bairro dele. Aí a Uhum, gente já pode interpretar que provavelmente o responsável é ou espionagem ucraniana ou é alguma artilharia, talvez o HIMARS, que atravessou a fronteira uhum. e caiu já dentro da Rússia, porque a Ucrânia tá ousada desse jeito. Então, Tá tendo muita propaganda no sentido de dizer que a Ucrânia está tendo muito sucesso em retomar alguns espaços. E por que as pessoas não devem se empolgar com isso, como se elas estivessem vencendo a guerra? é cedo para dizer, porque não dá para dizer ainda se a retirada da Rússia foi estratégica ou se foi. Ou se eles apanharam de fato da Ucrânia. Uhum. É, deixa eu transmitir minha tela aqui e vou mostrar o que eu Sim, tô vendo. sim. Antes de eu começar a transmitir a sua, sabe que o controle de narrativa é muito importante. Então, você não vai, por exemplo, estando em combate por um lugar, ir lá e atacar outro para matar soldados. Mas quando. Vamos ter o mapa que tá melhor. Peraí. E aí o que eu quero dizer é que, por exemplo, quando a Ucrânia ela avança, a Rússia ela não pode, por exemplo, jogar bomba em Kiev, né? Ela não pode avançar para as zonas que não são dessa fronteira onde o combate está acontecendo. E quando ela cede um espaço e os ucranianos ocupam e comemoram, aí você pode jogar bomba na cabeça deles. E aí você pode causar muitas baixas nessas novas tropas que começaram a ocupar esse lugar. E é isso que me preocupa, porque a Ucrânia ela não pode sair perdendo gente assim, né? E é uma comemoração que pode custar caro para eles e pode não representar muita coisa, porque afinal de contas, o que eles vão conseguir ocupando esse território? Acesso para o mar, que é uma coisa que a Rússia já está permitindo, porque a produção de trigo ela está escoando, né? Tá.
Eu acho. Tipo, sim, porque isso teve impacto nos preços do mundo todo. E então, assim, eles conseguirem esse espaço é mais uma questão de moral para o exército mesmo e de narrativa. Só que aí você expõe muitos ucranianos agora a ter que defender um espaço reconquistado e que ele pode ser simplesmente bombardeado e pode levar a vida de um monte de gente. Parece que, assim, tudo que é feito para alimentar a narrativa de que o Ocidente está ganhando foge pro ucraniano, né, cara? Uhum. Tipo, É, tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente precisa ter cuidado no que a gente vai interpretar. hum, Porque, por exemplo, aqui, o que são esses espaços em azul? Eu acho até que tem uma referência aqui. Territórios liberados de forças russas. uhum, Isso aqui representa território que já foi russo. No início do conflito, a Rússia invadiu e a Ucrânia conseguiu retomar, uhum, certo? Isso daqui, em cima, mais próximo de Kiev, representa a ofensiva que tentou espantar o Zelensky. uhum, Foi a aposta que o Putin fez que o Zelensky ia abandonar o posto quando ele visse que o território todo no norte, perto de Kiev, estava sendo invadido. uhum, Eles conseguiram invadir, mas não entraram em Kiev. uhum, Aqui embaixo aconteceu uma coisa parecida. O russo estava aqui mais para frente. Isso daqui, esses mísseis daqui, é tipo um chuveiro de artilharia caindo 24/7 em pontos aleatórios nessa região que tem tropas ucranianas distribuídas. uhum, No fim de semana, eu acho que foi entre quinta e sexta-feira, isso aqui cessou. uhum. A gente não sabe por quê. Foi nesse momento que os ucranianos apareceram, entraram. Porque talvez eles tenham imaginado que a munição que estava cobrindo essa parte aqui tenha acabado. E aí, já voltou, tá normal de novo. Uhum. Inclusive, já estão soando alarme em um monte de cidade aqui. Sirenes tocando, pedindo pro pessoal tomar cobertura. Uhum. Então, pode ter sido uma estratégia do Putin. Vamos parar de atirar para eles entrarem aí embaixo e a gente volta a atirar e atinge mais gente. Sim. Certo? Vamos fingir que a munição acabou. Pode ter sido isso. É cedo para dizer. É que pra mim é muito a cara de que isso tenha acontecido. E aí você deixa os caras comemorando um dia, dizendo que eles reconquistaram e a gente tá quase ganhando a guerra. E aí vai lá, ocupa espaço, toma um bombardeio em cima da cabeça, tem que ceder outra vez. E volta tudo de novo. Só que nisso, vidas E o foram quanto isso é perdidas e responsável? dívidas foram feitas, né? Isso. Você encoraja os soldados a entrarem em território ocupado pela Rússia ou que está sendo bombardeado pela Rússia, e esses soldados morrem. Os caras pagam com a vida pela irresponsabilidade de você dizer que está ganhando a guerra, porque a Rússia parou por um momento de atirar. Você nem E, sabe se foi estratégico. e parece que isso precisava ser veiculado na Europa, porque o gás quebrou de novo. E porque o gás quebrou de novo, você precisa demonstrar força, e aí você manda um monte de armamento para a Ucrânia, e depois eles vão lá e conquistam espaço. Parece que você precisa disso para dizer para a população europeia incauta, ou americana incauta. E é literalmente você jogar xadrez com a vida dos outros, assim. Sim, são sempre políticos engravatados que estão movendo as peças e eles vão ser os últimos a cair quando não morre todo mundo, morre exército, morre população e eles fogem. Foda. Isso é muito comum. Inclusive em várias ditaduras da África, normalmente é isso que acontece. O Hoje eu cara tava, aposta vendo saudade e perde. hoje eu tava Hum. conversando com uma pessoa e ele tava falando, olha, eu precisava negociar, e precisava deixar claro, e precisava deixar o orgulho de lado, e precisava acender as sanções e ceder as exigências. Porque o lado do Putin o gás não vai fluir enquanto as sanções não forem suspensas. Só que é muito engraçado você pensar que o quanto isso seria humilhante para o Ocidente, e depois de feito isso, nada garante que o Putin ele de fato envie o gás. E a probabilidade é de que não envie. A probabilidade é que se a OTAN abrir as pernas e falar tá bom, você não está mais sancionado, a gente volta a ser seu amigo, isso seja uma declaração de incompetência, de impotência e seja extremamente humilhante. E aí o Putin dando risada, ele pode simplesmente dizer ganhei a guerra e não vou mandar gás porra nenhuma.
Sim. Ganhei a retórica, ganhei. Então, assim, uma guerra, você simplesmente não pode perder o controle da narrativa, mesmo quando todo mundo no seu país sabe que você está mentindo. E é isso que está acontecendo. E parece que eles precisam ter qualquer coisa que seja para mostrar que eles estão ganhando alguma coisa. E isso custa a vida de um monte de gente e não muda o tabuleiro. Porque o tabuleiro é, em essência, essas tropas vão continuar aí e o gás vai continuar não fluindo. Exato. Tudo que o Putin precisa agora para consolidar poder e para anular qualquer instabilidade que tenha no território contra ele, por exemplo, se tiver rolando mesmo algum protesto, se tiver algum empresário corajoso, que eu duvido que tenha, que esteja levantando a voz abertamente contra o Putin dentro da Rússia, tudo que ele precisa é mostrar que a União Europeia, a Alemanha e companhia se ajoelharam e estão implorando pelo gás russo. Exato. E quando ele disser isso, eu acho que vai ser mais um, né? Mais um motivo para a gente concluir que o Ocidente já foi de ladeira abaixo, foi de base, porque, né? Vai ser mais uma consolidação da hegemonia Rússia-China, BRICS, Aí tomara. eu tava vendo um cara muito bom de commodities. Depois eu vou até te passar o canal dele. E aí ele Uhum. me jogou mais umas informações que assim eu não sabia. E aí ele tá mostrando como que tá a fragilidade financeira da China, não econômica. A fragilidade financeira por conta do tamanho do alavancamento, por conta do tamanho da concentração no mercado imobiliário e o quanto tá para emperrar ali eles estão para sofrer uma queda financeira como a do subprime lá. E, e aí a gente não sabe o quanto que isso vai respingar no mundo, a merda que isso pode respingar no mundo. E ainda assim, mesmo a China com toda essa crise financeira, você não mexe muito no tabuleiro porque você ainda tem alguém vendendo energia barata e você ainda tem ela controlando os meios de produção. E tudo bem ela não produzir muito porque afinal de contas o mundo não está podendo consumir muito mesmo. Uhum. É, e E aí, ao mesmo tempo em que eu falo, cara, que merda, e pode ser horrível para a economia mundial, para os empregos que os caras têm e tudo mais, mas aí eu fico pensando no quanto isso, no quanto uma desaceleração econômica da China pode ser ainda o motivo maior para eles aproveitarem que eles não vão poder trabalhar mesmo e ir ali tomar Taiwan no inverno quando ninguém puder ajudar. São muitas variáveis a se considerar, mas É tudo especulação, não tem como saber nada, mas eu ainda tenho uma impressão muito grande de merda por vir no final do ano nessa região aí. é o que tá todo mundo. É, é o que tá todo mundo. Eu não diria que esperando que aconteça, mas torcendo para não acontecer, mas o Mas com mundo tá medo de que correndo nessa aconteça. direção. Exato, torcendo É, para não acontecer, mas que não se surpreenderiam se isso de fato acontecesse. sim, sim, sim. Pro internacionalista não vai pegar de surpresa. É, para vocês que estão ouvindo a gente também não, com certeza. Mas assim, tudo que você descreveu, para cada problema que a China tem para passar, ela tem uma carta na manga para fazer o Ocidente pagar pelos problemas dela. Uhum. Do mesmo jeito que os Estados Unidos imprime dinheiro para comprar insumos, para comprar matéria-prima de outros países, e inflaciona o dólar de propósito, desvaloriza o dólar de propósito, o dólar que eles estão enviando para fora. A China também tem esse poder no momento em que elas passarem a aceitar só o yuan chinês. Meu amigo. Ou no momento que a China tem, eu acho que, eu não sei dizer a proporção exata, mas ela tem uma quantidade absurda, exagerada, da proporção do dólar no mundo inteiro. Pera, Porque para, para, a para, China. para, 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 para. Caralho, tá explodindo um monte de coisa na minha cabeça agora, porque o que você tá falando é exatamente o que eu escutei. Para. Ó, pera, você tá me dizendo que. Não, vamos recapitular pra ficar claro o que você tá falando, que aí eu vou jogar no seu colo a notícia que eu ouvi. O que Tá você está bom. me dizendo é a China ela tem uma quantidade imensurável de dólares que ela pode simplesmente jogar no mercado. E a hora que ela jogar esses dólares todos no mercado, ela gera um problema de inflação muito grande no dólar. E como contrapartida, aliás, para terminar de enfiar os Estados Unidos na merda, ela pode falar: não quero dólar mais, me paga com yuan.
ou me paga com rublo. E aí os Estados Unidos, no momento em que ele pode estar inundado de dólar no mundo, ele pode querer comprar coisas da China e da Rússia e não poder usar o dinheiro dele para as coisas que ele mais precisa naquele momento. É isso que você está me dizendo? É por aí. O que esse cara ele é uma das grandes autoridades assim nos ciclos de commodities, ele falou: a China tinha 3,5 trilhões de títulos americanos em dólar e se desfez de 2,6 trilhões. Ou seja, o que você está me dizendo que ela pode fazer, ela meio que está fazendo. Uhum. E ela já jogou esse dinheiro no mercado e ele Ela tende a jogou parte. contribuir com o que pode acontecer no final do ano com a Bolsa Americana e com o mundo todo. Sim. Vamos lá. A China, como a gente já disse aqui, passou da década de 80 para frente, absorvendo todo o mercado, toda a produção industrial, assim, 80% do Uhum, mundo. uhum. Isso quer dizer que está 40 anos recebendo todos os dólares de toda a industrialização que é distribuída no mundo está concentrada em Pequim. Uhum. Eles têm isso em cofre público, em reserva de. Nas reservas do banco, que eu esqueci o nome técnico agora. Reserva que o governo tem, Uhum. que todos os governos têm reservas em várias moedas, as mais poderosas, dólar principalmente. Então, a maior reserva do mundo, talvez maior que a americana, isso a gente não consegue calcular porque é um número que a China não divulga também. Uhum. Então, você coloca aí 40 anos de recebendo toda a industrialização do mundo em dólar, guardada no cofre de Pequim. A hora que eles quiserem quebrar toda a economia mundial, eles soltam esses dólares e dizem que só vão aceitar yuan. E ninguém vai conseguir substituir a industrialização chinesa em 24 horas, que é tudo que eles precisam para despejar os dólares no mercado. Cara, Entende o tamanho do problema? sim, sim. E a gente não está falando que a China tem a condição de ocupar os Estados Unidos na economia e na liderança mundial. O ponto não é esse, mas ela consegue quebrar os Estados Unidos e mandar eles para um atoleiro muitas vezes pior do que o que eles tiveram em 2008. Sim. Muito pior que a crise de 29, muito pior que todas as crises que o mundo já teve, que os Estados Unidos já enfrentou com sua moeda e com todo o seu keynesianismo bonito. Cara, como que você escapa do negócio desse? Você tem que comprar terra e ações, né? Porque, tipo. Não escapa. Não Não, escapa. não, não país. Eu tô falando os pobres, eu e você, assim, tipo. Sim, A sim. gente se protege disso como? Comprando terreno, né? Porque É, é. comprando terreno em Itaúsa. A gente, E sei lá, energiza. a gente precisa se proteger com o patrimônio que todo mundo vai precisar para além do dinheiro. Então, se você tem reserva em dólar, eu aconselho fortemente. Quer dizer, eu não posso dar Não, conselho a gente não pode dar de cabo, porque senão economia a gente minha. vai preso. Porque senão vão O falar que que eu a gente posso tá lendo falar, o que eu posso recurso. falar é que eu não tenho dólar. Eu não tenho dólar. Não, Pronto. eu não ouso perder. Assim, eu não vou falar perder meu tempo porque eu acho muito agressivo e desrespeitoso. Mas eu não ouso arriscar na SP500. Porque simplesmente não. Porque não. Porque China. Porque China, sim. É isso. É isso. Hoje, o que eu ouvi de Israel até lá, cara. Até lá. A Israel é bastante pragmático e a China, eu acho que mais ainda, porque ela negocia com qualquer país ocidental sem problema nenhum, sabe? Então, Ela, é engraçado, porque o Partido Comunista Chinês ele é mais democrático que o parlamento britânico, sim, cara. bem mais, bem mais. Ó, pra vocês entenderem a gravidade da coisa, você tem no parlamento britânico as panelas, igual a gente tem no Brasil. No Brasil, você sempre tem uma bancada que tem um candidato chuchu, que você jamais votaria nele, ninguém nem questiona votar nesse cara. Que foi o Meirelles na eleição passada e a Tabet agora.
Só que aí você tem orbitando em torno dos caras que escolhem esse candidato o MDB que controla todo o Centrão. E o Centrão, ele não quer ficar refém na ponta dependendo do apoio de todo mundo. Ele quer ficar no meio tombando pro lado que obrigatoriamente precisa da ajuda dele para vencer qualquer coisa. E na Inglaterra você tem um parlamento também com pesos e com uma briga de lados muito acirrada, mas você tem um lado dominante ali. E na China você tem uma polarização muito maior e a pressão que eles colocam em cima do eficientismo do presidente do partido é muito maior do que nas democracias mais democráticas que a gente conhece. Então não é assim, eu sou poderoso por tanto tempo, porque eu sou forte, porque eu grito alto. Não, é porque eu mostro o resultado. E o Xi Jinping, ele tá meio com o cu na mão de simplesmente ser jogado de escanteio, porque por conta de todas as coisas que estão acontecendo lá. Perfeito. O cara não é ditador. O cara não é ditador. Assim que ele parar de demonstrar resultado, ele demonstrar que ele tá perdendo o controle e que as coisas vão começar a dar merda, ele pode, das duas, uma, ou ser expulso, ou ser obrigado a ficar e consertar a merda. Eu achei isso muito engraçado dos analistas falando assim, não, o pior castigo do político ruim ali naquele partido não é ser deposto, ele ficar tomando porrada, obrigado a consertar a merda que ele fez. Não é Exatamente. confortável. Não é confortável estar no lugar do cara. Muito boa analogia. Você não lutou pra chegar lá, você não mostrou que é Agora competente, você não vai tem ficar ninguém aí e mais vai arrumar. competente que você. Exatamente. Vai ficar tomando tapa na orelha e vai ficar pensando como resolver até conseguir resolver. E ele tem um. A gente transforma seu cargo em vitalício se for necessário. Se vire. Você está condenado a ficar no poder para sempre. Até consertar, depois se descansa. Meu Deus do céu. Pois é. E eu acho que ele fez muito bem. Ele fez muito bem pegando todos os dólares do mundo e guardando lá o máximo possível, né? Então, Cara. eu acho que mesmo muito pressionado, ele tem um motivo pra estar lá e Então, ele tem saída. esses 3,5, esses 2,6 trilhões foi em títulos públicos, não foi em moeda. É isso, Então ele você não pode é. gerar uma super oferta de títulos públicos, aí o governo em si ele para de arrecadar porque os títulos eles estão todos no mercado Uhum. e aí ele vai lá e começa a soltar a moeda. Cara, eu vou, eu vou investir em real. Para de me zoar, por favor. Eu vou investir em peso argentino. Meu Deus. Ai, ai. Tá, Eu não queria. vamos pra Israel, porque esse papo deve estar muito chato pra galera que não se interessa tanto pela parte financeira da coisa. Assim, eu não queria estar na pele do Biden, nossa senhora. De nenhum presidente americano, nem candidato, sei lá. Queria ser americano, não. Tô bem brasileiro. Ah, vamos lá, passando para Israel. Deixa eu dar uma olhada nas anotações que eu fiz. Eu devo estar dando um monte de joelhada na mesa, deve estar chato pra caramba o barulho. Estou tentando me controlar. Não, não tá vazando nada pra mim, Não? não. Beleza. Tá ótimo. Ahn, Pronto, tá aqui. Eu fui numa palestra do André Last. Uhum. Ele não sei se ele é internacionalista, mas ele é cientista político, com certeza. Ele está cursando agora um doutorado em ciência política. Coisa que eu não sabia, né? Que eu aprendi hoje. Uhum. Eu já acompanhava o trabalho dele, mas eu descobri hoje que ele é de fato israelense, não brasileiro. Uhum. Ele já serviu no exército de Israel, serviu na aeronáutica. Vai lá saber o que foi que ele fez. Mas, assim, ele tem a representação de uma ONG que serve aos interesses da boa relação do Brasil com Israel, Uhum. e na imagem de Israel no exterior. Eu adoro esse E cara porque a primeira coisa que ele fala, eu sou israelense, então você já sabe o que esperar dele. E o rock me incomoda um pouco, sabe? Porque ele fica com Uhum. aquele de, veja bem, precisamos ver os lados aqui. E aí o lado aqui é só o lado de Israel.
Mas aí é que tá. O Rock é israelense de fato ou ele é só. Ele é Ele é só judeu. judeu da É, comunidade ele judaica é aqui no Brasil? judeu da comunidade judaica. Uhum. Então, ele gosta mesmo de falar, de Uhum, se apresentar muito bem. Eu gostei disso, essa qualidade que você destacou dele. Assim, falando que ele representa uma ONG, eu quero que vocês lembrem do que eu falei a respeito de ONGs, consulados e embaixadas, uhum, certo? uhum. Eu não ia ser o sem noção De falar se é lá na. espião, cara. Se é espionagem. Mas eu tava. Sim. Eu não ia perguntar se o cara é do Mossad. Mas eu tava louco pra alguém perguntar. Infelizmente não aconteceu. Mas foi muito bom porque eu achei que manjava bastante, porque eu tinha o. Eu tava correndo atrás de muito conteúdo, já corri atrás de muito conteúdo sobre Israel. Uhum, Aprendi bastante na faculdade. Peguei professores que foram especializados nisso, que fizeram ah, viagens com representações diplomáticas, vi muito muito desse tipo de palestra de representantes de fora. Mas ele falou por quase 2 horas e eu só aprendi, uhum, sabe? Não que eu tivesse falado besteira no papo que a gente teve com Israel, mas ele complementou muita coisa. uhum. Muitas dúvidas eu consegui tirar, até eu mesmo fiz perguntas para eles. Assim, os motivos de Israel ser tão odiada, para além daqueles que a gente já falou, né? Eles aumentaram de tamanho, fundaram um estado e prosperaram em guerra com todo mundo ao mesmo tempo, ali no Oriente Médio. Mas, assim, para além disso, sunitas, xiitas, árabes, persas, egípcios, jordânios, eles já se odeiam, assim, ao infinito e além, certo? O que foi que Israel fez para conseguir canalizar todo esse ódio? Já parou para se perguntar? Por que é que Israel apareceu ali, todo mundo odiou Israel ao mesmo tempo e esqueceu as diferenças? Porque Israel é uma democracia liberal e progressista. O povo desses países, assim, começa a se questionar se o que eles estão fazendo é certo, se o que eles estão seguindo é certo. E isso é um perigo para os governos autoritários. E para eles isso não pode acontecer, É certo? porque toda religião ela cria determinados códigos de conduta que é para determinar as regras do jogo que podem ser jogadas. E aí quando chega uma galera que não respeita as regras do jogo, porque não tem regras religiosas a servir, esses caras são extremamente pragmáticos e quando um cara vem com uma religião que abençoa que você lucre e ganhe dinheiro, você dá uma vantagem competitiva para esse povo que é muito grande comparada com a dos outros que tem alguns filtros que eles acham morais assim. Então eles despontam muito e eles ganham dinheiro fazendo o que o outro não se permite fazer porque não acha certo. E aí você vai e compra o produto do cara porque você precisa, você enche ele de dinheiro, mas você alimenta uma coisa muito pesada que é esse ressentimento contra o cara, né? Uhum. Falei muita bosta, né? Não, não, tá certo. É isso. E esse ressentimento, ele pode começar a voltar contra o chefe de Estado, contra o Uhum, governo, contra as instituições uhum, que ali estão, do Iraque, da Síria, do Irã, da Arábia Saudita. Isso, assim, não só de ressentimento, começa a passar um sentimento de inveja no povo. Ele começa a achar que. Ele começa a questionar se ele deveria atravessar a fronteira e pisar em Israel para ver como é, uhum, uhum, entendeu? E, de fato, existem árabes que moram entre os israelenses que não seguiram o Estado, ah, o que tinha mais próximo de um Estado, de um governo da Palestina na época, quando Israel se estabeleceu. Eles ficaram lá e eles estão muito bem, obrigado. Eles não quiseram voltar uhum. para a Liga Árabe. Seus filhos nasceram em uma democracia ocidental e tá tudo bem. Eles conseguiram rezar na sua mesquita, conseguiram tolerância religiosa, conseguiram sair do armário. A mulher deixou de precisar usar burca Uhum, e o mundo não acabou, uhum. certo? Então, para eles, foi muito bom e o questionamento que fica na cabeça das pessoas é esse.
E é isso, eu tô até sendo redundante, porque isso explica muito dos problemas da, que Israel enfrenta. Para além disso, Agora, assim, nada me tira da cabeça que, por exemplo, se o alemão, entre as guerras mundiais, não estivesse passando fome, ele toleraria ver o judeu dono de tudo no bairro dele. Mas aí, quando ele começa a passar fome, ele sente a dignidade dele sendo perdida, ele passa tanta necessidade que ele olha para o judeu e fala: esse cara só é rico, ele só é dono de tudo, porque ele é sim, desonesto. E o fato dele ser desonesto me dá o direito de ir lá e tomar dele o que ele tem. Então, no Hitler ele só conseguiu ressonância nas pessoas porque tinha esse ressentimento muito grande. Então, você imagina o que o frio pode catalisar na Europa nesse inverno. Porque aí você vai sim, falar, então, esse alemão aí ele está aquecido, mas ele só está aquecido porque ao longo dos últimos X anos isso é extremamente perigoso. Assim, teriam deixado disso há muito tempo se na Jordânia, se você tivesse mais terra fértil e habitável e em melhores condições e com possibilidades competitivas, assim, né? sim. Realmente, porque a Arábia Saudita meio que deixou eles em paz, porque a Arábia Saudita tá sentada em cima de um poço de petróleo muito Exato. maior que a população. Então, se seca isso daí e os caras não têm mais o óleo para vender, amanhã eles encontram defeito em Israel. Então é muito falta de uma viabilidade e inviabilidade de uma vida próspera, digna e que alimenta esse ressentimento e faz com que todo mundo olhe para lá. Só que agora que o tempo está passando, o quanto o Irã tem uma bomba atômica muda o jogo, né? É, com certeza. Fiz perguntas sobre isso também, a gente vai chegar nisso. Legal, legal. Ah, isso também explica a imagem de Israel na ONU. Assim, uma como eu disse, a função dele é melhorar a imagem de Israel, a imagem que Israel tem para o mundo. Ele explicou e deu um exemplo que eu achei muito bom. Para o brasileiro, internamente, qual a imagem que a gente tem do Brasil? Que o Brasil é um lixo, que o Brasil é corrupto, que o Brasil é Uhum. patético, que o povo não se ajuda, que o povo é uma merda também. Enfim, se for perguntar para um francês, ele vai dizer a mesma coisa, que aqui é completamente caótico, as pessoas gostam de fazer é, barulho, gostam de virar carros, qualquer protesto, incendeia um monte de carro na rua. Aqui o Lucas está falando da França. Se você perguntar para o francês o que ele pensa da França, o francês é o mais parecido com o brasileiro da forma como ele olha para o próprio país. E ele não se enxerga a parte do país igual a gente. Porque você fala assim, brasileiro é tudo corrupto, tudo vagabundo. Aí você fala assim pro cara, você é vagabundo, você é corrupto? Não, eu não, pô. Ou seja, o brasileiro ele acha que ele não faz parte do Brasil. E o francês também, ele acha que a França é outra coisa, não é a casa dele. Exatamente. Mas o problema vem da informação que a gente tem de fora. Sim. Qual é, quando a gente ouve falar da França, o que é que o brasileiro imagina da França? O brasileiro imagina os jardins muito bonitos, a Torre Eiffel e os doces, todos os pães, a baguete e o Uhum. whatever. Então, a gente imagina o turismo, imagina com o que a gente pode se divertir na França. A gente imagina o que a França tem de bom a nos oferecer. A mesma Então, coisa a acontece França é com a o Brasil. Champs-Élysées e Dubai é o aeroporto, assim, a Uhum. cidade dourada ali em volta. Sim, exatamente. A mesma coisa tem pro Brasil. Quando perguntam pro francês o que é que ele acha do Brasil, ele vai falar do futebol, ele Uhum, vai falar talvez das praias, do samba, da comida. uhum, Vamos imaginar um povo feliz. Para Israel é completamente diferente. O israelense, se você perguntar para o israelense o que é Israel, é a nossa terra sagrada que a gente tem que defender porque a gente está sendo ameaçado o tempo todo. A imagem lá dentro é negativa. uhum, Mas a imagem de fora é de um povo genocida. Sabe? De um povo que está ali para maltratar os povos diferentes deles, dos palestinos, uhum, etc. uhum, Então, ele deu o exemplo, até justificou isso com o que tem na ONU, como a ONU é formada. Ele relembrou que dos 193 países membros, só tem umas 40 democracias. E ainda sendo bem otimista, tá? Porque democracia tipo o Brasil, tipo o Peru, que é democracia mais ou menos, não é democracia canadense, não é uhum. democracia da Noruega. Então,
por mais que tem lá sua influência de Washington, que foi uma hegemonia global, mas não significa muita coisa. Ainda mais agora que está indo ladeira abaixo, né? Quem E, preside a Comissão de Direitos Humanos na ONU é a Coreia do Norte. Quem preside a Comissão de Direitos das Mulheres é o Irã. A Agenda 2030, que foi nos apresentada, que fizeram tanta propaganda até na televisão, como se fosse adotada por toda a ONU, é só a cartilha do eixo Atlântico Norte, Estados Unidos e União Europeia. A maioria dos países olhou aquilo e fez que nem o Daniel Fraga quando foi quando recebeu uma intimação. cara, Sua agenda, se quiser, você joga aí, cara. Eu não vou assinar nada. Ninguém me chamou pra fazer essas regras aí. Vocês escreveram o que vocês quiseram aí, botaram que a ONU toda participa disso. Isso é palhaçada. A gente tá falando, o que é que eu tô falando? De todos os. Além dos 40, entre os 190, são o quê? é, 150 países? o que você está dizendo é que a gente não pode olhar para a ONU como se ela fosse de fato organizada e poderosa. E coesa, e como se ela fizesse E sentido. nem ocidental. E nem ocidental também. Ah, cara, isso é outra coisa que eu tava. Tá pipocando na minha cabeça aqui, mas eu não sei se o quanto seria foda a gente abrir isso aqui. Fala o assunto pelo menos, se for. Não, é porque assim, eu não sei se a galera que está escutando vai ter o discernimento de entender o que eu estou querendo dizer e não que eu estou virando a casaca e pregando o comunismo. É só isso, basicamente isso. Mas, por exemplo, Não, manda aí, eu te ajudo. é, vamos parar para pensar no quanto as empresas e os RHs das empresas eles falam belamente sobre a preocupação o bem-estar e a satisfação do funcionário. Então queremos a felicidade e acima de tudo, todo mundo satisfeito, porque todo mundo tem que estar engaged no mesmo mindset e aí fica essa coisa toda floreada. Só que elas pagam ao mesmo tempo consultorias para ver como que o mercado está e como que está o impacto por segmento de home office na produtividade. Então, por exemplo, isso assim, não estou tirando de voz da minha cabeça. Eu conheço pessoas que trabalham para essas consultorias e empresas que contratam essas consultorias. Então, assim, por exemplo, no mercado de seguros, no mercado de TI, no mercado de X, qualquer coisa, você pergunta qual é estudos feitos com pessoas trabalhando em escritório, em casa, em modelo híbrido flexível, em modelo híbrido rígido, e você faz análise de performance. E aí o que acontece? Quando você sabe exatamente aquele que dá mais vantagem competitiva, você tem que olhar para os seus pares e você tem que ver o que os seus pares estão fazendo. Só que eles já contrataram essas consultorias e eles já estão no modelo que dá mais vantagem competitiva. E é mais ou menos assim, como você está numa gangorra em que você tem que deixar todo mundo feliz da melhor forma que você puder, se os seus concorrentes estão no modelo híbrido que os seus funcionários querem, aí você deixa todo mundo no modelo híbrido que eles querem e exige que eles produzam mais do que a concorrente. Só que se você prova que 5 dias por semana no escritório aumenta 30% a competitividade no mercado e os seus funcionários eles estão querendo um modelo híbrido, você dá um sinto muito e fala: a partir de amanhã todo mundo no escritório, vocês que se fodem, não está satisfeito, vai embora. Mas eu me preocupo com o bem-estar e a satisfação do funcionário. Uhum. A conclusão que estamos chegando é que não importa o que a empresa pregue, ela sempre vai ter que fazer aquilo que for necessário para ela sobreviver no mercado inevitavelmente a satisfação do funcionário ela vai ficar para segundo plano. Sorte de quem trabalha com TI, porque o home office, o híbrido e o flexível total flex, ele rende muito mais. Mas para outras empresas que dependem de cultura, de engajamento, para financeiras, para seguradoras, tem que estar todo mundo ali, porque os caras precisam trocar cultura ali no ambiente de trabalho. É, que gancho que eu quero fazer? Se nem as empresas elas permitem aquilo que dá mais bem-estar para as pessoas e países. E o que a gente está percebendo é que com a internet você fragilizou demais as democracias. Você Também. fragilizou demais as democracias porque você permitiu que chineses, russos, capitalistas americanos, capitalistas europeus, capitalistas do mundo inteiro começassem a investir em desinformação para gerar polarização e aquilo que o Brasil vê na internet, o americano vê no supermercado, na padaria, na farmácia.
Ou seja, o americano médio, ele vai na farmácia e na farmácia ele tem conversas do nível de Facebook e Twitter que o brasileiro tem quando entra na rede social. É que a gente é macho na rede social, mas quando a gente se tromba na padaria, a gente se abraça. Uhum. E Ainda. ainda, salvo alguns extremos. Mas você tem um nível de civilidade muito grande ainda na rua, comparado com a toxicidade americana. Mas nós temos exatamente a mesma fragilidade que os americanos, porque afinal de contas nós estamos sendo vítimas dos mesmos ataques, que estão nos polarizando e que estão fazendo a gente esquecer por que a gente está brigando. Então você fala para as crianças negras, não, essa atriz aí é uma arrombada, não tem que estar aí não, porque é lacração essa porra. E não percebe que você está sendo racista quando você fala isso. Mas o racismo ficou pro segundo plano. Eu só tô falando isso porque tem um inimigo muito maior que vai invadir aqui e vai deixar todo mundo viado. O nível de alienação das democracias com aquilo que está sendo investido contra elas é muito grande. E aí eu pergunto se não pode ser uma tendência a médio e longo prazo que os países, que as democracias elas convertam para um autoritarismo para sobreviver nessa competição mundial. Viagem, assim, uma coisa completamente crua dentro da minha cabeça. Cara, não é viagem e essa discussão não tá crua assim, tá crua na sua cabeça, mas isso já é uma discussão Tem gente no mundo inteligente falando sobre isso? As pessoas estão falando que. demais, demais, demais. Assim, toda a dependência da internet americana que tem do Ocidente, por exemplo. Eu tava vendo notícia agora há pouco que eu fui na casa do meu tio resolver um problema dele lá, tava passando na televisão um processo que o Reino Unido estava movendo contra a Google. Cara, que cabimento tem isso? Se a Google desligar o Reino Unido fica sem internet. Entende? E o Reino Não Unido, tem. que a gente acha que é mais reserved, que os caras são mais reserved, mais Sim. polite. Os caras. Vocês não entenderam o que tá acontecendo. Sabe? É isso. É disso que as ditaduras se protegem. Não tem uma hegemonia da Google em Moscou. Moscou tem o próprio Google, controlado pelo governo, tem o próprio YouTube, tem as próprias redes sociais, a China, a mesmíssima coisa. A China não depende do Google, não depende do Facebook, não depende da Microsoft, ela tem todas as paradas, os esquemas dela, mas ela usa de graça isso com VPN. Então, existe uma regra velada de que você. Existe uma regra de que você não pode, mas existe um consenso velado que você vai usar o VPN e você vai saber tudo o que acontece nos Estados Unidos o tempo inteiro. Mas você vai dizer que você não acessa. É igual adolescente com os pais em relação à pornografia? É isso, cara. Sim, aí é até bom que seja assim, porque fica aquela regra de. Aquela regra não escrita, sabe? Fica nos costumes da população, fugir do controle do governo, para acessar outras coisas que o governo Mas aí mais que ou menos tá, não deixa, não o gosta que se governo quer acesse. que o chinês seja consciente do mundo. Então, tá vendo como é muito fácil você falar autoritarismo e comunismo e você querer colocar tudo numa caixa de maldade e você não entender que o nível de sofisticação deles é muito grande. Que ele fala que não pode, mas ele fomenta o seu conhecimento a respeito do funcionamento dos outros países para você poder não só se defender, como superá-los. Assim, é um negócio assustador, cara. Sim, sim. O que o Fausto está dizendo, gente, é que na cabeça do chinês, a palavra comunismo não significa mais nada. Sim. É só a autoridade que o governo tem, porque tem. Sim. Porque o governo tem autoridade, assim como tem no Brasil, assim como tem nos Estados Unidos, assim como tem em todas as democracias saudáveis ocidentais. E a China hoje é mais capitalista que o Brasil, muito mais. Sim. E não quer dizer nada. O comunismo capitalista, sim, sim. Tão contraditório quanto socialismo e liberdade, tão contraditório quanto anarcocapitalismo. Enfim, Sim, são conceitos novos, a gente tem que estudar e se aprofundar neles. Não adianta, não tem pra onde correr. E um baita comércio liberal e pragmático, né? Não tem ideologia nas coisas que eles compram e vendem. Sim. Eu abri esse mapa aqui justamente para falar disso. Em todas as democracias, todo o Ocidente, que o Ocidente é só isso aqui, eles acham que são o mundo inteiro, a gente tava correndo na direção de mais liberdade, mais democracia na internet, e todo o resto do mundo não estava comprando essa ideia. Uhum. Certo? Isso daqui está no meio do caminho.
mas até eu diria que 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, que foi a primeira movimentação o primeiro conflito, quando começou mesmo a guerra na Ucrânia, de fato, foi na Crimeia. Eu acho que até 2014 não parecia que os Estados Unidos ia despencar a ladeira abaixo. Certo? Daí pra frente, quando foi a primeira vez que os Estados Unidos pediu arrego, ou que não fez nada contra uma movimentação mega autoritária do outro lado, a gente começou a correr pro outro lado. Os países que estão no meio do caminho já começam iniciativas para fazer sua própria internet, para conquistar sua independência na comunicação. Para o Estado ter mais poder sobre a soberania... Esqueci qual delas, das 4. A soberania da informação, que é atrelada à informação. Controle de informação que entra e sai do país. Mesmo com a internet, mesmo com a tecnologia, dando a capacidade para a gente se comunicar entre Chile e Alasca com quase ou nenhum delay, a gente vai fechar informação. A gente está correndo nessa direção agora. Quanto mais a China se fortalece, quanto mais os Estados Unidos se enfraquece, mais a gente corre nessa direção. A própria China está fornecendo tecnologias de reconhecimento facial, por exemplo. O Brasil comprou tecnologia. Aqui no Carnaval da Bahia, a gente usou tecnologia chinesa para reconhecer as pessoas que estavam cometendo crimes, estavam iniciando agressões dentro dos blocos de carnaval, sabe? Então, a gente já está correndo para esse lado. Esse problema entre aspas, essa tendência que você descobriu agora, Fausto, tá acontecendo. Tá acontecendo há pelo menos 10 anos, 8 anos. E sabe o que é engraçado? Todo o povo falando que tem que conscientizar porque a liberdade isso, porque a liberdade aquilo. Na hora que essa transição acontecer nos países, as pessoas não vão ter que querer. Né? Sim. Tipo, não vai caber a elas como nunca coube, porque a democracia também é um poder ilusório. Porque quem manda nos países são os governos e o capital. E a população não tem nenhum dos dois. Nunca teve. Nunca teve, só tem a ilusão de ter, mas vai ter que deixar de ter, porque perde-se muito tempo e perde-se muita eficiência lutando pela reeleição. E quem está governando pela reeleição está perdendo vantagens competitivas para os governos autoritários. E aí você vê que um país que tem um governo de 25 anos, ele está pensando a médio e longo prazo e ele está ganhando dos outros sem disparar tiros na base da eficiência. Exato. Eu acho que é bem isso mesmo, para destacar que não é um elogio, não quer dizer que Lucas e Fausto preferem autoritarismo. A gente só está falando que é mais eficiente. Sim, só isso. E essa eficiência, ela não deixa de ser um ato de guerra, porque ela deixa a guerra para quem sobra do lado de fora sem conseguir se sustentar. Exato. E mesmo assim, a democracia ocidental mais poderosa, mais consolidada, que mais projeta poder para fora, a gente pode dizer que ela é mais... não sei nem definir os Estados Unidos assim, qual é a palavra certa, porque o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu ouvi em outra live do Farinazzo, inclusive, ele falou que a China nunca atravessou o oceano para derrubar o governo. Ela sempre se limitou a mexer, a manipular a zona de influência dela por aqui. Tipo, tendo 10 trilhões de dólares que de repente ela pode perder no ar. Ela pode mandar uns trens e uns caminhões cheios de dólares pro mundo inteiro. O que deu a possibilidade dela fazer isso agora, manipulando, brincando com o mercado, jogando para cima e para baixo, que é o que ela pode fazer agora, foi justamente o sentimento de ameaça, dela se sentir ameaçada pelo Ocidente, pelo próprio Estados Unidos. E agora o próprio deu esse poder para ela. E agora não sabe como é que vai sair disso, mas o que eu quero dizer, o agressor, por mais que a gente, eu pelo menos, prefiro as liberdades das democracias, ou do que se tornaram democracias hoje, desses países aqui mais livres, eu prefiro a liberdade que esses países proporcionam, mas eu admito o erro
que eles cometeram em atravessar todos os oceanos. A Inglaterra, eu acho que tem 20 e poucos países que a Inglaterra não invadiu. Não invadiu. Todo o resto, todos os outros 170, a Inglaterra já pisou, já derrubou o governo, já colocou um governo Todo país que autônomo. ela passou, ela invadiu, espoliou. Se ela tem os melhores museus do mundo, é porque ela assaltou o mundo inteiro. E é engraçado porque você faz isso, você mantém colônias, você extrai, extorque, suga, e aí você fica colocando na revista Caras foto da Princesa Diana toda semana. E aí você. É engraçado, porque aí o mundo inteiro começa a se identificar com a Diana, as mulheres, e É, começam a ver a Elizabeth como aquela sogrinha simpática. sim. E quando a Elizabeth morre, você fala: Meu Deus, que falta vai fazer essa mulher que trouxe tanta paz pro mundo. Cara, mas eu vou te falar. Eu vou fazer uma provocação aqui do que eu penso sobre. Eu não tenho tanto problema assim com a Rainha Elizabeth, ou com a família real britânica. Porque, desde a Revolução Francesa, eles não estão no Eles poder. são fantoches. Sim, eles são Sim, fantoches. quem manda é o Não, mas parlamento. não, sim, a Elizabeth ela não tem culpa de tudo que a Inglaterra fez. Mas olha a ironia do simbolismo. De você ver que o Reino Unido ele teve colônias principalmente no país africano, extorquiu e sangrou esses países. E aí você pega a família que representa toda essa sangria e você acha que ela é super simpática e você presta homenagens a isso. Uhum. Então eu acho estranho que um país ele tenha tanto orgulho dessa formação. É É complicado esquisito mesmo. porque é estranho porque o japonês, ele embora seja muito patriota, ele não se orgulha do Japão imperialista. E ele Porque o toma. Japão imperialista perdeu a guerra. Talvez se tivesse ganhado eles fossem nojentos, é verdade. Eu não tinha Óbvio, pensado nisso. Eu óbvio. não tinha pensado O nisso. Reino Unido ganhou, pô. O Reino Unido tá do lado bom. O Reino Unido é o bem. Por isso. Isso é coisa da humanidade. Não é porque eles têm consciência de que o chinês e o coreano sofreram. Como eu sou É. inocente, cara, me bate. E por que é que eu não tenho muito problema assim com a rainha, com a Elizabeth? Porque desde que ela assumiu, assim, passou. Essa mulher sobreviveu à Segunda Guerra. Londres foi bombardeada. Uhum, O Hitler bombardeou Londres durante a Segunda Guerra. E essa mulher sobreviveu, bombardeou o palácio. Então ela devia estar embaixo dos escombros, igual qualquer ser humano estaria pedindo, pelo amor de Deus, não me leve agora. uhum. Então, depois da guerra, a família real serviu de diplomata. Ela era a imagem do Reino Unido para fora. E quando eu disse que o Reino Unido teve a elegância de sair da hegemonia, muito da responsabilidade disso ter acontecido pacificamente veio da família real. Ah, Mesmo sem ah, eles estarem diretamente espoliando. Sim, eu tô defendendo a rainha, assim, não, sim, defendendo. mas faz sentido. É porque ela teve um papel parecido com o do Gorbachev, de dar pra se torcer e falar: Meu, é isso aí que a gente tem que fazer e foda-se. E vamos tretar Exato, desse jeito aí. exato. A Não, faz Inglaterra, sentido. os descendentes dela e do povo do parlamento britânico fizeram as atrocidades que fizeram ao longo de tantos anos. Ela nasceu muito depois disso. E desde que ela assumiu, a Inglaterra só perdeu poder, sabe? Só fez reparação histórica. Isso é o que o povo gosta de dizer, só devolveu terras, sabe? Por mais que ela não pudesse devolver as reservas de ouro que Londres tem, porque se ela fizer isso, vão internar ela, vão dizer que ela tá maluca. Uhum. Mas Mas devolver ela, ela é ela, verdade, é verdade. sim, ela saiu do poder e ela perdeu o poder da melhor maneira possível. Da melhor maneira que um ser humano conseguiria no papel que ela tinha, sabe? Podia ter sido muito mais caótico. Eu aposto que vai ficar muito mais caótico na mão desse rei Charles, porque ele é um babaca. E isso vai passar a imagem pra fora, porque a família real é a vitrine do país. É o modelo. E um O estagiário de cara é um babaca. 73 anos nunca é bom. Sim, um pinguço, um pinguço que nunca trabalhou, que pede pra moverem os objetos em cima da mesa dele. Porra, Nossa, cara, o cara tem 5 dias de mandato e já tem esse tipo de já vídeo tem esse rolando. tipo de meme, né? Do tipo, o cara com braço de Horácio para não alcançar a caneta falando, tira isso daqui. Exatamente, exatamente. Nossa, os caras não sabem. As pessoas que estão atacando a rainha agora não sabem o problema que elas têm agora. Não, mas é engraçado, você me melhorou, assim, tipo, porque eu não tinha pensado por esse lado.
Uma coisa é o símbolo do imperialismo e outra coisa é ela como dentro da liberdade que ela tinha de agir e como ela se portou. Não, de fato, de fato. Exato. Me lembra de quando eu ficava zoando a japonesada, né? Fala, não, vocês olhavam pro imperador e falavam, é Deus, é Deus, é Deus. Aí o dia que joga duas bombas atômicas aqui, o imperador vai lá e fala, não sou Deus, eu sou um homem igual a vocês e eu tô descendo do meu posto. Aí vocês vão lá e falam, olha, que homem nobre, mente só pra nos proteger. Não, e o japonês que tomou 2 bombas na cabeça fala, eu acredito, acredito. Pois é, o mundo é isso aí. Mas é isso. O problema que vem agora é incalculável. Assim, eu não sei. É até difícil de especular o que pode acontecer com a Inglaterra daí pra frente. O que está Piadinha boba que eu acontecendo ouvi. agora que eu bati o olho ali, eu vi Azerbaijão, o que está acontecendo com o Azerbaijão e a Armênia ali do lado? Você viu alguma coisa a respeito? Cara, eu vi, mas eu não Por tenho, não me cima. arrisco é, Mas eu não me é. arrisco a aprofundar nada, porque aqui é fronteira com Rússia, fronteira com Irã. Porra, sei lá, velho. Sei lá o que pode estar acontecendo aqui. Eu não sei de que lado tá qual lado, entendeu? Um tá colocando a culpa no outro, né? Mas é uma guerra de proxy também. Também tem um país grande de cada lado aí, como sempre. E já teve Mas eu inversão não de sei quem é papéis quem. aí, né? Não, porque já teve inversão de papéis aí. O. Eu fiz um vídeo. Que metido, né? Que falta de humildade. Eu acho que eu fiz um vídeo muito bom sobre o Hobbit essa semana. Porque Aham. eu tô hypado com esse negócio do Senhor dos Anéis, então eu tô gerando muito conteúdo. E aí eu tava falando sobre o Hobbit e lembrei de você, porque chegou uma parte em que eu tenho que falar sobre a morte do Smaug. E o Uhum. Smaug era o dragão lá que estava sentado naquela pilha de ouro, naquela montanha cheia de ouro. E aí nunca ninguém chegava perto, nunca ninguém nem pensava em ir lá. E aí quando Smaug morre, no dia seguinte tinha 5 exércitos na porta. Tinha os elfos querendo a parte deles, tinha os homens querendo a parte deles, tinha os anãos querendo a parte deles, aí tinha os orcs e tipo duas raças de orc ali na frente. Por quê? Porque todo mundo tinha perdido no meio do dragão e ninguém queria deixar todo o ouro pro outro. Os Estados Unidos aparentemente foi o dragão que morreu quando Biden falou: entra aqui se você for doido. Então, sim, com certeza. Quando ele colocou as É, tropas para treinar na Ucrânia e desafiou o Putin a entrar se ele fosse louco e o Putin entrou, morreu o Smog no mundo, cara. bem isso. Todo mundo que tinha medo de retaliação dos Estados Unidos por qualquer coisa que quisesse fazer. Uhum, Por muito tempo a Síria quis entrar em conflito com o Iraque. Isso até passou uhum, aqui da Europa, mas por muito tempo Hungria e Romênia se estranharam, mesmo dentro da União Europeia. uhum. Grécia e Turquia já se ameaçaram demais e nunca fizeram nada. E hoje não, ontem teve os primeiros tiros de advertência entre os dois países, coisa que não acontecia há bastante tempo. Enfim, vários conflitos entre vizinhos não aconteceram porque os dois tinham medo de retaliação dos Estados Unidos. Tipo, o adulto tava lá, crianças se comportem. O adulto Exato. ficou velho, as crianças viraram adolescentes e não estão se comportando. E é engraçado que quando esses conflitos estourarem, eles podem vir todos de uma vez. Porque se Sim. ainda resta alguma insegurança de que os Estados Unidos podem intervir, a melhor hora de atacar é quando todo mundo estiver se atacando. É, é. E o novo adulto na sala não quer saber. Não, não quer, tá cagando. Ele quer ler o livro dele. Então, cara, eu acho que a hora que China invadir Taiwan, eu acho que vários outros pontos no mundo vão entrar em conflito também. Eu não sei, pode ser viagem da minha cabeça, mas eu acho que essa sincronia ela é perfeitamente possível. É, é uma possibilidade bem, bem forte até, porque toda vez que inicia um novo conflito e o adulto não faz nada, os que estavam com vontade de se bater se encorajam. Quem colocou as garras de fora agora foi a própria Turquia, que estava dando um show de diplomacia. Hum, Essa semana eles perguntaram.
assim, aos quatro ventos, tá? Falando nas reuniões, deixaram vazar mesmo, falaram para jornalistas que estavam pedindo permissão para a Rússia e China para invadir a Síria. Isso um pouco antes do Iraque cair. Tem essa ilha aqui, o Chipre, tá vendo que tá cheio de linha pontilhada aqui? Porque tem A disputa. Turquia diz que é tudo dela, Uhum. a Grécia diz que é tudo dela. Teve também, ainda com a Turquia, o Brasil tentou vender um navio de. Um navio de batalha, era um porta-aviões que o Brasil tinha. Acho que da década de 60, 70, alguma coisa acho que até um pouco antes, de Getúlio Vargas. Era o São Paulo o nome dele, do porta-aviões. Ele saiu daqui do Brasil, veio até. Não sei se foi Gibraltar? Acho que foi Gibraltar. E Gibraltar mandou voltar. Os Estados Unidos, a Inglaterra aqui mandou voltar. Eu acho que só para dizer que pode, ou só para incomodar a Turquia, porque a Turquia estava grande demais nos conflitos, sabe? Parecia que a Turquia era o novo centro da Europa, parecendo um Império Romano com a Constantinopla. E aí, para impedir o Brasil, que eles veem como lado BRICS da força, e para incomodar a Turquia, eles mandaram voltar. E esse navio ia ser vendido como sucata para a Turquia. Certo? Porque são toneladas e toneladas de ferro e aço, e não tem mais utilidade alguma, sabe? Não tem mais. É uma embarcação muito antiga para iniciar um conflito com qualquer país, e o Brasil já está longe de tudo isso, ainda bem. Mas que serve pra Mas, derreter e fazer alguma coisa. sim, mas é isso. Para sucata da Turquia, a Inglaterra se fez de sonsa e não deixou passar. Eu acho que voltou, não lembro para onde, eu acho que pro Canadá. Não tenho certeza. Mas enfim. Uma coisa legal de geopolítica para dar aqui. Gibraltar é uma península, certo? A península está sempre projetando força, ela serve para projetar força para fora dos oceanos. Penínsulas, ilhas, e o que contrasta com a península é a Bahia. Isso aqui dentro é uma baía. Essas cidades estão sempre muito bem protegidas, e essa daqui serve para atacar, certo? Então tem muitas situações desse tipo. Aqui em Ceuta é uma. Eu tava olhando aqui no Oriente Médio, cadê? O Irã faz questão de tomar controle dessa península aqui também. Por que eu tô falando disso? Muitos desses pontos estratégicos, comandados por essas potências, servem para controlar o mundo inteiro. Por quê? Quase 40% de todo o petróleo do mundo, ou de todo o petróleo do Oriente Médio, enfim, às vezes eu confundo, dou uma de Ciro Gomes com os números, mas O Porta dos Fundos fez um negócio com ele sensacional. então, 40% do petróleo sai por aqui, e o Irã, mesmo esse petróleo sendo do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita, é o Irã que controla, é o Irã que pede as contas, pede parte do lucro desse petróleo para poder vender para o resto do mundo. Turquia, mesma coisa com essas ilhas. Turquia não tem essa ponte aqui com Istambul, esse acesso ao Mar Negro. Depois que passa com Istambul, você tem que pedir um monte de autorização para a Grécia para poder passar pelo Mar Egeu. Sabe? O Putin tem que pedir autorização. É por isso que todo mundo sabe que a Ucrânia não vai ser o último alvo da Rússia. Sabe? Então, as tendências estão aí. Cara, Entende? interessante. Eu viajei no tempo agora, eu lembrei do cursinho e, cara, me veio uma imagem muito engraçada na cabeça. Porque eu lembro de uma aluna, e inclusive ela era amiga minha, e ela foi e perguntou pro professor assim, o que é uma península? Ele falou, uma protuberância continental com 3 lados de água e uma de terra. E ela olhou assim, ela falou, quê? Aí o professor olhou pra cara dele e falou assim, é uma espinha que o continente tem. Aí ela, entendi. Eu falei, É tipo cara, que isso. professor foda, velho. Muito bom. Sim. Quando o país tem um formato disso, é ainda mais. Assim, o que eu falei é ainda mais exponenciado. O país que é inteiro uma península,
ele tá direcionado para atacar tudo que tá em volta dele, e tudo que passa pelo mar. É por isso que o Império Romano partiu da Itália, partiu de Roma. Porque a bota é literalmente um pé da Para Itália ataque. no meio da água do mar Mediterrâneo. Esse conceito de península é engraçado, porque aí parece que a Europa é uma península da Ásia e que Portugal e Espanha são uma península da Europa. Sim. Deixa aqui, ó. Império Romano mapa. Olha que interessante, velho, o mapa do Império Romano. Mas é interessante como o Império Romano, quando ele não dava mais conta de tancar o tamanho dele, ele foi se concentrar lá onde realmente importava, né? E ele foi lá para Constantinopla. E olha o que aquilo virou hoje. Sim, sim. É Então, bizarro. era muita terra, você precisava de muito exército, de muito. E aí, quando ele começa a perder potência, aí ele fala: Não, eu vou ficar só com a parte que me interessa, e ele vai lá para Constantinopla. Uhum. É isso. Pra onde ele projeta poder é muito importante. Agora, até parando pra pensar nisso, eu quero dar uma olhada mais no mapa. Porque vendo onde é que tá a concentração do poder do Oriente. É Rússia, China, Índia. Índia toda projetada pro mar. Com um bônus de Sri Lanka, que talvez se torne Índia também. Tem o Irã, que é a parte do petróleo. Cara, a pergunta que eu fiz sobre o Irã me explodiu a cabeça também hoje. Eu vou falar disso. Mas é isso, eles têm muita possibilidade de projetar poder para o Pacífico, para ter acesso a essas. E não ao Brasil. O Brasil é importante demais. O Brasil é mais importante do que parece nos BRICS, por causa do posicionamento dele. É, Nos BRICS, ele é o único que tem acesso a esses mercados. E não tem acesso ao outro lado. Interessante. O futuro é muito promissor para o Brasil, cara. Independente do governo que esteja aqui, se for pro de Brasil, direita, esquerda, autoritária. dizem que tá na fila aí para ir depois da China, a Índia e o Brasil, né? Porque a É, Índia a também Índia, a Índia eu acho que vai ser a maior. ela tem uma população muito grande, um potencial muito grande de crescimento e desenvolvimento, e o Brasil também. Sim. Tem bastante área verde também. Ah, vamos lá, para o que a gente conversou hoje. Falando um pouco da geopolítica do Iraque, né? Que minha pergunta tem a ver com isso. O Iraque tem água, como já disse aqui, mais água que a Arábia Saudita inteira. Tem poço de petróleo, acho que quase 20% de todo o petróleo do Oriente Médio. Então, quando cai o governo do Iraque, a minha pergunta foi a seguinte: isso ajuda ou atrapalha o conflito Irã-Israel? Sabe? Intensifica o problema porque o Irã tem interesse que o Iraque caia, ou é uma dor de cabeça para o Irã que o Irã vai ter que lidar contra e vai ter que se preocupar menos com a bomba atômica, vai ter que se preocupar menos com as ameaças de Israel, porque Israel já destruiu o programa nuclear do Iraque e da Síria. Israel disse que não vai deixar ninguém produzir bomba nuclear. E eles já disseram que sabem onde está a bomba iraniana, onde ela está sendo produzida. Certo? Então, quando fizeram uma usina nuclear no Iraque, mesmo escondida, mesmo embaixo da terra, os israelenses destruíram com jatos militares. A Síria, a mesma coisa. O Irã, questão de tempo. Aí a aposta agora é dizer se a Teherã vai testar a bomba ou se Israel vai destruir. Como tá dizendo que vai, porque de qualquer forma é muito mais distante. O único problema é que o teste pode ser em Israel, né? Ou É isso. você acha que não chega num nível desse? Eu acho que não chega a tanto. Eu acho que, pelo perfil do Irã, por saber que eles são violentos e radicais, eu acho que eles jogam na água. Mas, tipo, nessa água. Eles jogam Pra foder pra o Tel Aviv país, mas viver. não pra. Eles jogam pra Tel Aviv viver. Entendeu? Entendi. Pra destruir tudo, mas não exterminar, assim. Não, não, não. Eu acho que eles não jogam pra não Pra destruir destruir. nada, não. É só pra Tel Aviv viver um cogumelo, sabe? Do tamanho do país subindo aqui nas águas de Israel. Pra dizer assim, o Israel não pode mais mexer com o Irã, não importa o que ele faça. Porque é isso que acontece quando o país consegue bomba, entende? Entendi. É a Coreia lançando pra lá do Mar Japão. Exato, ninguém mexe mais com a Coreia. Inclusive o norte-coreano fala muito disso.
eu não vou ser o Muammar Gaddafi, eu não vou ser o Zelensky, sabe? Eu não vou ser o Saddam Hussein, que vai abrir mão de soberania, vai abrir mão de poder militar para ser invadido no dia seguinte. Porque é isso que vai acontecer. Independente, não tô defendendo a Coreia, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim, o governo da Coreia vai cair, independente. Se ele virar uma democracia amanhã e ele abrir mão de poder nuclear, ele vai ser invadido. Porque é interesse dos Estados Unidos pegar um país fraco colado com a China. E então, questão de tempo. É Mas interessante falando que. É diga. muito interessante que por trás de todo o país fudido, arrombado na merda, que se fala, cara, como é possível que as pessoas se permitam viver desse jeito? Tem um outro país muito maior do que o governo dele próprio. A gente está falando Falando. aí de Coreia, de Venezuela, de Cuba, todos esses países. Esses países, as pessoas, elas têm, por exemplo, a Jovem Pan vai falar que a culpa da Coreia do Sul e da Venezuela é do quê? Do PT, né? E parece que é sempre a burrice da esquerda ou do líder que inviabiliza o progresso do país, mas é sempre uma força externa muito poderosa que quer que o país ele fique lá inerte. E é do interesse da China que a Coreia fique desse jeito que tá. Então a China nunca vai deixar a Coreia do Norte morrer de fome, por exemplo. Ou morrer completamente de fome. O governo coreano. O governo coreano. Mas a população que se dane. Porque vai, ah, vai influenciar também. A metodologia escolhida pelo governo também influencia na saúde da economia do país, sabe? Não é exclusivamente o mundo está acontecendo dessa forma, portanto, vamos enriquecer ou empobrecer. A política econômica do país diz muito. Outra, Mas os outro, estímulos, por exemplo, para que a Venezuela mude e para que entende que quais são os estímulos para que o governo da Venezuela queira que ele mude completamente? Se ele está cara, sentado na torneira, caraca, é, literalmente caraca. sim, O governo ele está servindo de proxy sentado numa torneira que regula toda a riqueza do país. Por que é que ele vai querer industrializar e enriquecer a população e educá-la? Se tudo no país diz respeito a quem é que controla a torneira, se ele já é dono da torneira, por que ele vai se preocupar em desenvolver o país? perfeito. Vamos lá. Quando aconteceu em 2018, 2019, acho que foi 2019, umas revoltas na Venezuela, porque o Maduro subverteu as eleições, certo? E quiseram colocar aquele Juan Guaidó de reconhecimento internacional de que ele era o líder legítimo da Venezuela, uma palhaçada. Não que eu não concorde, eu prefiro ele como líder, mas, enfim, é o Maduro que controla o exército, então, tecnicamente é uma piada. Mas por que essa dinâmica ainda acontece? É do interesse da China que a Venezuela tenha o controle total do petróleo que está embaixo da terra deles. A China já tem uns 20 anos à frente de petróleo comprado da Venezuela. E eles financiaram o suficiente para que o Maduro sustente o exército, que é quem mantém o controle da população, independente. Se ele vai mudar para um país capitalista e permitir que a população prospere, aí já é escolha exclusiva dele. Mas ele não quer. Ele prefere fechar tudo. Ele até tá privatizando com as coisas, tá? Ele não tá. Eu acho que a sustentabilidade do governo dele tá em xeque. Mas, enfim. Ele ainda tem poder suficiente econômico vindo da China de 20 anos para frente para ficar extraindo petróleo e mandando para a China. E a matriz energética que a China ainda precisa para produzir, para ser a fábrica do mundo, ainda precisa de muito petróleo. Então, essa é uma das pontes que a China confia para receber. Então, por causa disso, tem tropas chinesas, tem tropas russas na Venezuela fazendo exercícios militares, mostrando que eles estão ali. Justamente porque o que o Biden devia ter feito na Ucrânia, a China e a Rússia fazem aqui na Venezuela para que eles nunca sejam invadidos pelos americanos. Certo? Outro dos questionamentos que o professor professor esclareceu lá foi sobre por que a esquerda
odeia tanto Israel a ponto de apoiar até o Hamas, que é anti-esquerda, essa esquerda lacradora principalmente. Hum, pera. Israel, Não, eu só tô refletindo na pergunta, pera. Sim, porque a sim, esquerda odeia tanto Israel? sim, A esquerda não é toda pró-Palestina? sim. Eu até falei que minha irmã é de esquerda, então ela recebe toda a informação da outra bolha. Uhum. Então, ele explicou lá que Israel teve Eu experiência sou, eu socialista. sou como uma pessoa de esquerda? Cara, Você diria que eu sou como uma pessoa de esquerda? eu diria que você é centro, social-democrata. Eu diria que você tá mais à esquerda do que à direita, com certeza. Se eu precisasse me definir, eu acho que eu tô mais pro espectro da esquerda do que pra direita. Mas como eu tento ser o mais pragmático que eu consigo a todo custo possível, cada um vai me enxergar do outro lado em que ele tá, né? Ou Eu chamo seja, de a esquerda que sabe fazer conta. assim, quem é de esquerda Eu acha que eu sou respeito. de direita e quem é de direita acha que eu sou de esquerda. Por quê? Porque ela só repara na parte que ela não concorda, né? E aí eu sou colocado do outro lado. Uhum. Mas É, sim, e eu acho que o Brasil ele nunca teve uma esquerda, de fato, porque você só teve um fantoche da direita, da elite na esquerda. Então, é, mas aí você vai me dizer que todo comunista também diz isso. Então, foda-se. na minha Todo comunista visão, diz que nunca existiu um comunismo de verdade, e então cá estou eu dizendo que nunca teve esquerda no Brasil. sim, e Lucas disse que nunca teve direita no Brasil, que o mais próximo de direita no Brasil foi a ditadura militar bizarra imposta pelos Estados Unidos. Sim, porque o que a gente tem é um circo, né? É um circo, é um Porque você circo. não tem pautas, você tem polarização. O É, projeto do país é o caos, para você deixar o povo sem foco. sim, a gente tem uma democracia wannabe Uhum, e governos que trocam de poder voluntariamente uhum, e garantindo com que o outro não sofra as consequências da, das suas políticas erradas, uhum, que fizeram com que o país entrasse em crise uhum, também, porque, eh, dados, tá? A uhum. Dilma pegou um tempo de prosperidade e teve déficits maiores do que a Covid. Então, por aí, tá? E a Dilma tá solta, ninguém prendeu a Dilma. Eu acho só absurdo. Mas beleza, beleza. Eu não vou ficar falando de política brasileira aqui, que eu tô até muito cansado. Mas na época Enfim. que ela era ministra, cara, ela tinha uns discursos. Ela era da Casa do Estado, né? Enfim, eu vi umas entrevistas dela em que ela era razoável. E aí eu falo, cara, não é possível. Eles. Não estou dizendo extraordinário, estou falando razoável. Assim, ela dava uma entrevista com respostas coesas, assim. E aí eu acho que toda aquela. Tudo bem que ela deve ter surtado e virado uma pilha de nervos, e aí ela deve ter travado completamente. Mas eu acho que a ingestão dela, a má gestão dela, não foi incompetência, foi resultado no projeto. Sim, sim. Aí é que tá. Pode ser até que a Dilma, por ter formação em economia, por ter experiência no mercado, não sei se ela teve. Com certeza ela já trabalhou em alguma coisa Uhum. relacionada nos governos petistas. Não sei se na iniciativa privada ou na estatal. Provavelmente ela sabia o que estava fazendo, sabia que estava levando o país pro Ela buraco, e sabia que ela estava provavelmente. destruindo o país. Sim, não foi assim, Mas aí é nossa, que como eu sou burro, foi sem querer. Foi de propósito mesmo. Foi. sim, é esse o ponto. Ela foi colocada lá para isso, e se ela fizesse diferente, ela teria caído de qualquer jeito, não pela oposição, mas pelo partido, pelo próprio partido. Se ela não Sim. fizesse o que o Lula estava mandando naquela época, provavelmente ela teria sido deposta pelo próprio PT, Sim. não pela E a oposição que Dilma, foi. ela foi escolhida porque ela primeiro era o poste do Lula e era facilmente elegível com as pautas que a esquerda coloca como a falsa esquerda coloca como importante, mas ela foi escolhida também porque ela sabia muito bem fingir demência. Então ela colava com personagem que tomava aquelas atitudes Muito catastróficas. errado. Uma coisa que não caberia no Temer, uma coisa que não caberia no Fernando Henrique, por exemplo. Você consegue ver pelas entrevistas que ela dava o quanto ela convence que ela é demente e o quanto você espera dela a burrice que ela teve.
E aí Uhum. hoje, se você conversar com ela, talvez ela já tenha saído do personagem, não sei. É, E quem que casa muito bem com essa mesma descrição, só que pro outro lado? É o Bolsonaro. Então, Bolsonaro e Dilma, eles são dois lados da mesma moeda, só que o Bolsonaro, ele late, ele paga de machão, ele é o tiozão do pavê, é agressivo, e a Dilma é aquela mãe. Então, é o arquétipo de mãe do Brasil e o arquétipo de pai do Brasil. Casa muito bem, é uma figura que consegue muito engajamento nas eleições, porque é o que o brasileiro conhece de mãezona e paizão. Mas uhum. a atitude e o comportamento deles, cara, é muito resultado de um projeto, e eles não estariam ali se eles simplesmente não fossem colocados. O Xi Jinping é bom, mas o governo da China é muito mais do que o Xi Jinping. Sim. Pô, você deu uma muito boa agora que eu não tinha, até não tinha parado pra pensar. Eu acho que com as câmeras desligadas, eu nunca tinha parado pra pensar nisso também. Com Sim, as câmeras desligadas, se você parar pra conversar com a Dilma, se ela confiar em você e você fizer as perguntas certas e ela estiver disposta a responder, ela vai dizer, ó, eu fiz isso porque Romero Jucá, porque Rede Globo, sim, porque sim, Projeto de sim, Brasil, sim. desde redemocratização, era assim, eu não podia sair dessa linha e minha missão era quebrar mesmo, e é isso. Você já teve, assim, essas curiosidades que você pagaria com a vida? É, Tipo, acho que não. não, nem tanto. Não, agora que eu tenho a Lana aqui, agora que eu também não posso morrer assim de graça. Mas Uhum. Fausto de Goethe lá, ele é o cara que vende a alma dele para conseguir sabedoria e conhecimento. E não sei se eu li isso cedo demais na minha vida. De vez em quando eu ficava pensando assim, né? Por que tipo de conhecimento eu seria capaz de vender a minha alma, de dar a minha vida e tal. Mas, cara, eu Entendi. tenho muita vontade mesmo, de conseguir conversar com esses líderes fora do personagem. Hum, Imagina que conversa boa. foda que ia ser pegar Dilma, Bolsonaro, Eduardo Cunha, pegar o Lira, colocar os quatro um do lado do outro, assim, e falar, esquece política agora, vamos falar o que vocês conhecem do Brasil. Cara, deve ser uma delícia. Porque o livro do Eduardo Cunha, ele já é quase isso, mas ele só conta o que ele pode contar. É, cara, tem muita coisa já vi desse tipo de conversa. Quando o cara tá muito velho, ele entrega muita coisa. Sim. Tem alguns políticos americanos que deram entrevistas, gente que trabalhou na Área 51, sabe? Esse tipo de coisa. Não de política séria de deep state, não Uhum. dos segredos da Casa Branca que eles não liberam nem de 20 em 20 anos, que esse Uhum. a gente nunca vai saber, vai morrer sem saber. Mas o Fernando Henrique, por exemplo, ele deu umas entrevistas falando de coisas muito fora das quatro linhas que ele tinha feito para salvar o Paraguai, por exemplo. Uhum. Mas assim, ainda porque por ter sido uma causa nobre, ele mostrou que o Brasil interferiu sim, interferiu em outro estado de propósito, a comando dele, fugindo completamente da Constituição, rasgando toda a papelada para evitar uma ditadura no Paraguai, para evitar uma instabilidade que poderia respingar no Brasil, sabe? Isso é realmente muito gostoso de ouvir. Eu também tenho essa ambição. Se Nossa, eu pegar esses caras dele sem eu queria pegar. desarmado, Eu queria pegar Lula, Dilma é e legal. Bolsonaro e falar assim, quais são os parâmetros da briga de vocês? Porque vocês precisam o tempo inteiro brigar, mas quais são os parâmetros e quem que vocês protegem? De onde que vem o dinheiro? E quais são as coisas na lei que vocês não podem mudar de jeito nenhum e por quê? Como que vem as demandas que fazem os projetos acontecerem? Assim, o quanto teve de qual é o nível de consciência que se tem de que as pautas que são debatidas elas são só a mão do mágico chamando a sua atenção para um lado e o que tem no outro? Sim. Nossa, são muitas perguntas assim que a gente nunca vai ter a oportunidade É, de fazer, cara, mas que dá vontade. é. Eu tenho que dar um jeito de formular isso com menos agressividade, mas eu perguntaria pro Alckmin daqui a 10 anos, porra, você
Você chamou o Lula de ladrão a vida inteira e você virou vice dele. Você não acredita em nada, não? No que é que você acredita? No que essas pessoas acreditam? Como a mente delas funciona? Eu tenho muito essa curiosidade também. Tipo, tudo bem que você perdeu a dignidade há muito tempo, mas não tem limite a sua falta de dignidade. Não tem nada, não tem. Diga uma convicção sua, por favor. Uma convicção, tem? O dinheiro que você ganhou na vida, ele realmente não dá pra você desaparecer no mundo pra não se submeter a isso, cara. Você podia ir morar no Acre, se esconder lá, cara. Quanto dinheiro precisa pra, pra você sumir? Exato. Quanto você ganhou pra falar que o Lula é o cara certo pra governar o país? Porra, você lembra de uma que o Bolsonaro quase solta e tá gravado? Não. Pessoal, você sabe quanto custa uma vaga no STF? Ah! Aí ele parou. Nossa, essa é linda, velho. Porra. Aí Só, do sapato 43 lá também. sim, se ele fosse um pouquinho mais distraído, ele ia soltar uma dessa pra gente, cara. Nossa, eu ia estar muito feliz. Ele seria deposto. Ele não ficaria Eu acho que depois de não, revelar eu o acho que valor. não. E falariam que isso foi uma artimanha da Será? esquerda. Não, não cai, não cai. O cara tá Pode mais do que ser, né? blindado. Pode ser, né? Do que esse povo já se dispôs a acreditar de Mas tanta cavalo de pau que eles dão com o raciocínio dele. essa, essa, essa inércia causada pelo ódio, ela acontece por conta do esgotamento. É porque você tem tanto ódio, mas tanto ódio, mas tanto ódio, mas tanto ódio, que na hora de agir você não consegue, de tão esgotado que você tá. E o Brasil tá nessa já faz mais de 8 anos. Desde a época da Dilma a gente já tava nessa de você ver tanta coisa e o tempo inteiro e tudo é escândalo e aí bate um esgotamento que você não dá mais conta. Uhum. Eu tenho um amigo próximo e ele tava falando, você não acha que o Bolsonaro vai aprontar? Eu falei, não, cara. Por que ele faria isso? Porque o pior dos cenários que poderia dar para a população brasileira já deu. Já é Bolsonaro com Lira ali e já é a elite fazendo o que está fazendo. Não tem um cenário que possa ser pior do que esse, porque o povo ele já está para segundo plano, já está perfeito para as elites e a coisa que sempre tentou se estruturar, ela já foi consolidada. E as pessoas elas ficam impotentes, incapazes, porque elas estão brigando na esperança do próximo eleito. Se você dá um golpe de Estado agora, você primeiro vai gastar muito dinheiro, segundo, você vai causar um levante na população que vai ter uma causa pela qual lutar. Porque o Brasil não sabe qual que é a causa pela qual ele luta. Ele não tem pautas para ir reivindicar. Mas se você gasta uma fortuna para dar um golpe de Estado, o povo tem pelo que lutar, né? Cara, eu vou te falar que essa questão do golpe de Estado, justamente pelo que você disse que o Brasil não tem projeto de país, a gente não sabe pelo que lutar, eu penso completamente oposto. Se alguém tentar um golpe no país só pra ficar no poder pra sempre, só pra eliminar a oposição, de fato não vai mudar tanta coisa assim, não tanto quanto De parece. forma pragmática para a economia, para a elite e pro funcionamento do país, assim. Isso. Isso não muda. Provavelmente a gente não vai mais votar, a grande Uhum. diferença vai ser essa. Provavelmente os privilégios do Estado vão continuar gigantes, ou talvez vão até aumentar, mas o que a gente está vivendo no Brasil, assim como o resto do mundo está vivendo um tempo de prosperidade que é completamente fora do que a gente está acostumado, esse tempo de democracia, o normal do Brasil é ter golpe atrás de golpe, é isso que eu quero dizer. Uhum. Desde a Mas, nossa própria mas noção o de meu dependência. ponto é que o golpe de agora foi perfeito porque ele tem skin de democracia. Ah, aí pode ser. Aí O pode golpe ser. já foi, ele já aconteceu. O Lula ele maquinou o Estado. Aí quase deu merda. E a Dilma ela quase perdeu o controle. Mas aí fizeram aquele acordão, fizeram o Teatro do Moro, mandaram o Lula pseudo pra cadeia, processado não pela maquinação do Estado, mas por causa de um triplex. Aí o triplex não conseguiram provar até hoje, tá enrolado até agora, e todo mundo esqueceu que ele maquinou o Estado. E aí vem o Bolsonaro e ele tem a versão 2.0 da maquinação do Estado. Porque ele tem 200 mil pedidos de impeachment lá e ele é dono da Câmara. E ele é dono do STF, brigando com o STF todo dia. Mas você percebe que o Bolsonaro, o emprego dele é dizer que o STF é uma ameaça à democracia do país? É basicamente isso, porque aí você fica com esse governo autoritário que é manipulado por fantoches e você tem uma skin de democracia numa coisa que não é democrática.
Isso é de fato. O que você disse aí da inocência do Lula, do que não conseguiram provar, completamente oposto, tá? Eu dou todos os dados aqui, se quiser. Ok. Não, mas não é isso. Ó, tem argumento para condenar o Lula por 3.000 anos pelo que ele fez. Mais do que dado. Só que aí na hora que você vai processar o cara, ao invés de você processar ele pela maquinação do Estado, você fala que o crime dele foi um triplex. Como que você faz uma lava-jato em cima de um triplex e deixa o país 6 meses acompanhando o julgamento de um triplex, sendo que o que ele fez foi maquinar a porra do Estado, cara? E, É, e, e é. aí, quando ele é preso por causa de um triplex, depois você fala, não valeu porque o Moro não tinha competência pra julgar o cara. E aí você presume que o cara é inocente. Mas só para deixar claro que o golpe realmente inocentar o Lula e não condenar ele de um negócio que supostamente não era a culpa dele, claro que era. Entendeu? O golpe Então, era manter ele inocente e manter ele concorrendo. O golpe é Lula candidato. exato, porque aí você mantém essa aparência de democracia, mas o Estado ele já vem maquinado desde Petrolão, desde Mensalão, desde sempre, aliás, né? Mas aqui ali perdeu, É. com o Lula ali perdeu a vergonha. E o Bolsonaro nada mais é do que a versão 2.0 do Lula. Porque Uhum. a partir do momento que você maquina o Estado e você tem o tratorão e ninguém mais fala sobre isso porque tá todo mundo cansado, que chance que a gente tem de recuperar uma democracia limpa, onde as coisas de fato aconteçam como devem acontecer com 3 poderes distribuídos? Não tem 3. Ó, o Brasil nunca foi Nunca assim. foi assim. Eu não acho Então, que o Brasil vai ser e assim no agora quando tempo. eles finalmente, quando a elite do país, ela finalmente está colhendo o fruto do projeto de país que eles tiveram, que eles idealizaram, sonharam e concretizaram, por que é que eles, por que é que eles fariam isso num golpe de Estado? Para conseguir que vantagens que um governo autoritário dá? Sendo que um governo democrático está dando tudo isso para eles. Porque qual seria o objetivo do governo autoritário? Não seria monarquia ou oligarquias privilegiadas? Não seria isenção fiscal de igrejas? Não seria a sangria de dividendos não tributados? Não seria IPCA mais 6 com livre de imposto? Tem coisa a mais que isso, cara. Eu vou te passar um vídeo depois que tá até circulando no nosso. Tá comovendo bastante gente, eu principalmente, porque é o motivo da África não se desenvolver nunca. Tem um líder africano que faz um discurso sensacional, acho que tem uns 10 minutos só, depois eu te passo. Uhum. E que ele fala das regalias que um governante pode ter e que o medo da oposição tentar um golpe incentiva ele a tentar dar um golpe também, entende? Uhum. O Bolsonaro tem medo do Lula entrar no poder e não deixar ele concorrer nunca mais. Mesmo que ele esteja todo blindado, mesmo que ele tenha planos de fugir para a Rússia com toda a família, com todo o dinheiro que ele coletou da gente, Uhum. ele não quer fazer isso. Ele não quer vir pro frio, ele não quer fugir, ele não quer Uhum. ir preso. Uhum. Uhum. Mas ele tem medo do Lula fazer isso. Por ele ter medo do Lula fazer isso, ele é incentivado a fazer isso, a dizer que vai ser no primeiro turno. O Bolsonaro, com 35% das pesquisas, que eu acho que estão completamente erradas também, com 35% das pesquisas, está dizendo que não tem como ser diferente, dada a repercussão, dada a quantidade de gente que ele colocou nas ruas. Não tem como não ser no primeiro turno. É. Isso não é o discurso de quem vai aceitar o resultado do outro lado. E nenhum dos dois responde esse questionamento, sabe? Nas entrevistas, tanto do Jornal Nacional quanto do William Vac ontem, toda vez que perguntam se o Lula vai aceitar o resultado das urnas, ele fala, claro que eu vou aceitar, eu vou ganhar. Não existe. Não existe outra possibilidade para nenhum dos dois, entende? Por mais que a máquina pública sirva perfeitamente para os dois alternarem no poder para sempre, pro Lula indicar um sucessor que seja o Guilherme Boulos, que seja o Alckmin, finalmente, o Alckmin vai representar o PT, olha que engraçado. Vai alternar entre indicação do Lula e filho de Bolsonaro pro resto da vida. Eles podem continuar nessa. Mas os dois têm medo de um dos lados querer ficar no poder para sempre. Mas eu não acho que eles estejam lá sozinhos e sem apoio de núcleos de capital muito maior.
E eu acho que não é do interesse desse capital que esse jogo pseudo-democrático acabe. Perfeito. Não tem, não tem. Eu não acho. Realmente, deles, É, é, deles diretamente, não. A ameaça não tá entre um e outro, sabe? Mas no que tá de baixo pra cima, no que tem todo embaixo, tudo que tem abaixo do bolsonarismo, assim que o Bolsonaro for preso ou que ele ficar inelegível, tem um vácuo de poder que tem interesse mas que vai ser dentro do ocupado porque bolsonarismo. o Lula precisa que esse vácuo seja ocupado. Então, Sim. assim, se o Bolsonaro for preso, a gente vai ter que ter um herdeiro do bolsonarismo para arrebatar toda essa estrutura, para que a Jovem Pan continue gerando conteúdo e para que esses canais de bolsonaristas eles continuem gerando conteúdo, para que o Lula continue tendo inimigo. Mas aí é que tá, a elite que financia os dois lados não tem interesse em que esse jogo acabe, porque tá perfeito para eles desse jeito. Porque o Brasil, ele não continua se ele não tiver a esperança de que tudo vai mudar na próxima eleição. Perfeito. O brasileiro trava. A única coisa que mantém o brasileiro vivo é a esperança dele sair do inferno. Então você não pode tirar ele do inferno, mas você não pode tirar a esperança dele sair do inferno. O que eu estou dizendo aqui, se você está passando fome hoje, a tendência é que você continue passando, a menos que você faça alguma coisa extraordinária. Mas a ideia é que você deixe o brasileiro sempre na beira da fome, para que ele não pare por desespero, mas que ele tenha esperança na próxima eleição. Você não pode tirar isso do brasileiro hoje. Se você dá um golpe militar que vai manter um governo ad eterno, quando é que vai vir a salvação? Porque o golpe não vai ser a salvação, né? Não. Você percebe que o brasileiro ele só funciona na esperança da próxima eleição? E se você instaura um governo que não tem fim porque ele é autoritário, ou você transforma o Brasil no paraíso das testemunhas de Jeová que o cara tá escutando promessa a vida inteira, ou você mantém a situação que tá. Mas se ele tiver a situação que tem hoje, sem esperança dele voltar no cara que vai salvar ele dessa desgraça de vida que ele tá vivendo, o Brasil trava. Não é o caminhoneiro que vai parar em greve, é o brasileiro que vai colapsar e não vai conseguir trabalhar amanhã. E a É, elite, ela é. conhece o povo brasileiro e ela não quer que o povo brasileiro pare, entendeu? Conhece, mas a elite ainda tem medo do povo. Minimamente, mas tem. Quando acontece uma movimentação do tamanho da que aconteceu em Por 2013, 20 no governo centavos, Dilma, sim. sim, Aí que é o que Lula diz hoje que o Brasil estava uma maravilha, o governo Dilma, e esquece, finge que não aconteceu a recessão de 2013 e 14. A elite ainda tem medo disso acontecer daqui para Mas, frente. E todo, colocando. mas tudo isso, toda essa guerra de Lula e Bolsonaro foram para impedir que o Brasil ele se levantasse como se levantou em 2013. Por quê? Porque a Dilma ela provou que ela não servia para essa polarização. Perfeito. Mas você entende que colocando o povo na conta e colocando esse medo na conta, você entende que é uma possibilidade para os próximos anos? Tipo, se o Lula ganha e não chove picanha, a possibilidade desse povo se revoltar é muito alta e a possibilidade de intensificar a vontade que ele tem de dar um golpe aumenta, ele pensando que ele vai perder poder depois, Entendi, ou que entendi. o Bolsonaro vai voltar e não vai deixar a esquerda ser eleita nunca mais, que é o sonho de princesa dele. Sim, porque Mas toda a estrutura, ela de fato tem esperança que o seu partido se consolide e que ela consiga mamar na teta desse partido pro resto da vida. Sim, então eles perderiam base sim, de apoio das pessoas que isso, realmente assim, acreditam nele. Entendi, entendi. a dinâmica não acaba se isso acontecer, certo? Uhum. Digamos que o Lula tenha um dos piores governos possíveis, que é o que eu acho que vai ser mesmo, mas ele é deposto, gera algum tipo de revolta que, mesmo pelas eleições, ele é derrubado. Lula não volta nunca mais. Uhum, uhum. O que pode É, voltar é o PT ou algum partido, alguma dissidência, talvez o pessoal da vida cresça muito e tome o lugar do PT hoje, é um mas o herdeiro dele PT, que a vai estrutura do precisar PT, ser criado, né? isso, Então, se o PT ele sair machucado demais, o Bolsonaro ele vai ter que ajudar a construção do inimigo. Então, sim, a única coisa que a gente sabe é que vai ter esse investimento. Quem é, nós não sabemos, mas vai ter esse investimento para que um lado antagonista ao Bolsonaro seja criado. Mas e é aí é por que isso que eu, eu ainda acho que o lado antagonista para a sustentação do país como está para a elite, esse antagonismo ainda é melhor do que um poder total, porque senão você une o país contra ele.
Pode ser, Na mas época do aí. Temer tava perigosíssimo. Por quê? Porque todo mundo odiava o Temer igual. Então ele teve que governar bem. E só porque ele governou bem, ele não caiu. Se ele governasse mal, ele tinha caído. É, ele governou bem até o Joesley. Até alguém acendeu a luz do lado do Joesley. Boa, 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 boa. Mas é isso. É por isso que eu tenho medo, assim. É por isso que eu acredito na possibilidade de um golpe, porque se o partido, não a esquerda, o partido perdeu o controle, o partido se sente incentivado a dar o golpe para manter o poder pelo próprio alinhamento ideológico, sabe? Para manter o Uhum. controle sobre essa força que é de esquerda no Brasil e que a militância compra, não importa o que você ofereça. É que eu acho que esses canais, eles têm uma estrutura tão forte que se o Lula morrer amanhã, se o Bolsonaro morrer amanhã, eles conseguem colocar outra pessoa no lugar e levantar essa pessoa muito rapidamente. O que eles não podem perder é essa base ideológica que eles têm, é os geradores de conteúdo que eles têm. Isso eu acho que vale mais do que qualquer outra coisa. E eles sempre vão receber a quantidade de investimento necessária para eles apresentarem uma ameaça para a próxima eleição. E aí eles vão se alternando no poder e quem está no poder ele consegue a sangria de recursos durante todo o tempo que ele está lá. Então é incentivo para ele continuar brigando por aquilo. Então o Lula ele pode ser preso, o Bolsonaro ele pode ser preso, mas é o sucessor que vai manter esse jogo. Como a gente nunca viu isso, então não tem como saber, né? Se é isso mesmo. Mas eu acho Sim. que esse jogo de poder, ele é muito maior do que Bolsonaro e Lula. Eles Não, são com figuras certeza é. importantes, mas eles não são a essência dos partidos e a essência desse antagonismo. Uhum. E agora falando no que tá de Bolsonaro, para além de Bolsonaro e Lula, você entende como é desesperador com tudo que a gente já conversou aqui, a gente ter que gastar 1 hora falando desses dois malditos, Uhum. falando da dinâmica de poder do Brasil e a Amazônia, hein? E Cara, quando a gente estiver discutindo tudo isso e alguém meter o pé dentro da Guiana Francesa, para onde é que a gente vai? é Sabe? engraçado porque aí É desesperador. vai vir um país defendendo um partido e outro país defendendo o outro, e as pessoas elas vão continuar brigando contra elas mesmas, achando que elas estão defendendo o político do lado certo. Sim. Aí fica aqui o Bolsonaro e o Lula dizendo: você queima a Amazônia, e o outro não, você queima a Amazônia. Aí o gringo que vai estar lá vai dizendo: tá vendo? O brasileiro queima a Amazônia. A gente tem que invadir. Não, mas é exatamente isso. E É, exatamente. se os países forem espertos, eles se alinham ideologicamente com um dos partidos aqui e vêm defender esse partido. Pronto, descreveu. Exato. Parabéns, Aí o chegou Lula lá. fala assim, cara, a gente precisa dos Estados Unidos para defender essa porra. Aí o Bolsonaro fala, os Estados Unidos é petista, é esquerda. A Sim. gente precisa dos russos aqui. Enfim. Eu tô tentando fazer comédia de tão triste e desesperador que esse assunto é. Mas pra encerrar, olha que engraçado. A gente está completamente na mão do cenário mundial. A gente quase. O mundo quase passou fome de bobeira aí, sem trigo para nada. A gente não sabe para onde o petróleo vai, a gente não sabe para onde o trigo vai, a gente não sabe para onde o gás vai, para onde o milho vai. A gente não sabe até onde o arroz vai continuar alto e subindo. Então, se a gente. O que vai acontecer o ano que vem é completamente incerto. Então você tem dois presidentes lutando pelo poder, só que é engraçado que ao mesmo tempo que eles querem o poder, eles podem estar torcendo para não ganhar dependendo das circunstâncias no ano que vem. Sim. Então, são dois dados aí, né? Se você vai ganhar ou se você vai perder. E se você ganhar ou perder, o mundo vai virar um paraíso ou vai virar um inferno? Porque o Brasil, ano que vem, a gente pode estar no paraíso, mas pode estar no inferno também. E vai ser a combinação de lados que vai definir o partido que vai sobreviver. Ou pelo menos o político que vai sobreviver. Se o Lula for eleito e chover picanha, nunca mais o PT sai do poder. Pronto. Se o Lula for eleito e o mundo girar de um jeito em que a gente se lasque aqui e que a população não tenha dinheiro para comprar pão porque vai estar custando R$ 10, Eu aposto nessa. aí o Lula se enterra para sempre e o oposto, a mesma coisa. Então é engraçado porque eles estão lutando. Com que convicção você lutaria a todo custo para ser eleito numa disputa em que o lado bom é muito bom, mas o lado ruim ele é aterrorizante, cara?
Porque você pode ser lembrado pela história do país como o presidente que fez a população passar fome. Uhum. Mas não é uma fome do porque a gente já está acostumado. É uma fome, tipo, um negócio muito, muito pior que pode acontecer. E você fica carimbado pro resto da história. Aí, de novo, quem vai ficar marcado? O partido ou a pessoa? A pessoa, porque o Brasil ele só pensa na pessoa. Então a culpa vai ser toda do Bolsonaro e coloca algum sucessor dele no PCL. Ou a culpa vai ser toda do Lula, coloca alguém para sucedê-lo no PT. Ou seja, É. não importa o que aconteça, a discussão e a percepção e a consciência do que move o mundo, ela vai continuar rasa. Vai continuar rasa e vai continuar superficial. Uhum. É isso. Muito doido. Ah, só pra encerrar Uhum, ainda nessa, uhum, do que eu fiz a pergunta e não respondi, né? Por que a esquerda odeia tanto Israel a ponto de apoiar o Hamas? sim, Assim, sim. Israel teve experiências socialistas com o objetivo de atingir a máxima do comunismo. Isso, em alguns momentos que Israel teve, alguns raros momentos de tranquilidade que Israel teve. Para variar, não deu certo. O país estava indo para o buraco e a própria esquerda do país concluiu que a ideia é estúpida Uhum, e abraçou a liberdade econômica. uhum, Hoje, a esquerda de Israel se limita aos direitos fundamentais para minorias, vida, liberdade, direitos de verdade, né? Que não são uhum, direito à água, não são direito a uhum, saneamento uhum, básico, não são direito à saúde. São minorias, vida, liberdade e prosperidade, propriedade privada. uhum. E assim, eles têm bastante voz e sucesso com isso. Mas, assim, livre mercado é consenso, e defesa também é consenso. Por que é que eu tô trazendo isso no meio desse papo? Eu queria, eu queria que a esquerda e a direita do Brasil fossem tão pragmáticas quanto a esquerda de Israel. Eu admiro muito o governo de Israel, independente das suas opiniões, se o governo tá certo, se não tá certo, o que fez com o povo palestino, whatever. Eu É, queria que eles apostassem mais no que funciona. Queria que eles olhassem mais para o resto do mundo e vissem que o comunismo chinês é mais capitalista que o próprio Estados Unidos. sabe por que E eu que acho o que. caminho, Pode é, o, concluir, desculpa. o caminho pro brasileiro sair da situação que está, mesmo sem deslegitimar a liderança e a alternância de poder do governo que eles têm, é a liberdade econômica, que eles nunca tiveram vontade de dar. Não é tão difícil, sabe? Não Uhum. precisa interromper esse ciclo entre esquerda e direita, entre PT e bolsonarismo, para dar prosperidade para a população. Agora, existe uma possibilidade muito pequena, assim, na minha visão, né, com todo o discurso, com toda a base que sustenta o Lula. Existe uma possibilidade muito pequena dele se alinhar à China e dele transformar o Brasil em um país capitalista de fato. Enfim, é Sim, uma visão sim, muito sim. otimista do. Sim, muito, Entende? mas assim, absurdamente otimista. Mas sim, se a elite perceber que ela tem mais a ganhar do que a perder com isso, ela vai. Mas eu não acho que ela vá. E eu não acho que o nosso governo um dia vai ser pragmático, porque o brasileiro ele é iludido e tapado, mas ele não é burro. Quando eu digo tapado, não porque ele é tapado no sentido de ele é imbecil, ele tem os olhos vendados. Ele é vítima. Certo. Ele é vítima de vendas que colocam nos olhos deles. Mas o brasileiro não é burro. E o dia que o governo tentar ser pragmático e tiver pragmatismo na política, você vai ter uma retórica que faça sentido. E o dia que você tiver uma retórica que faça sentido, o brasileiro vai pensar e vai falar: não, pera, tem alguma coisa errada aqui. E ele vai querer ir além, e eu acho que isso não vai ser permitido. A gente tem que ficar brigando por causa do absurdo que o fascista falou e por causa do absurdo que o lacrador falou. E a gente vai continuar preso nessa. O nosso problema político vai ser Ariel ser negra. E vai ser isso. Obrigado por me trazer para a realidade de volta. Não, mas assim, lembra que a gente sempre fala que a gente tem que se permitir ser utópico? Pelo menos a gente tem que conseguir idealizar o que a gente gostaria que acontecesse. Isso tem que estar bem claro pra gente ter um horizonte, assim, né? E, mas eu não acho que isso vai acontecer, não, cara. É. 300 bilhões de reais por ano, cara.
Por que que você É, abriria mão disso? Se a China tem tudo aquilo de dólares que ela tem, imagina a real elite brasileira, a riqueza onde ela está sentada. É muita coisa. é. Time que tá ganhando não se mexe, né? É muita Um coisa. ditado até brasileiro. O dinheiro que esses caras sangram do governo através de juros lícitos paga todo esse sistema corrupto, maquinado e sobra ainda. É simplesmente para que você não mude essa lei. Para que você continue fazendo o povo achar que isenção de dividendos é legal, que a dívida pública ela tá ok, e que a má gestão ela é consequência da burrice do presidente e que você e que a gente tem que juntar uma grana aí para comprar título do Tesouro Direto, porque aí você nunca questiona a moralidade dele. Não tem por que mudar, infelizmente. É, enquanto tem pouquíssima gente comprando o título do Tesouro, enquanto tem só uma porcentagem muito ínfima de brasileiros investindo na Bolsa de Valores, por exemplo, tendo ações diferentes dos Estados Unidos, que eu acho que é 30, 40%, Ciro Gomeziano o número de novo. É, enquanto isso acontece, enquanto é muito pouca gente, é sustentável. Sim. Enquanto for sustentável, não tem por que o jogo mudar. Sim, Se e aí isso como é que mantém, se isso você. mantém Brasília parecendo a Noruega. Mas como é que você garante que esse número de pessoas que investem nisso continua sendo baixo? Garantindo esses direitos que vão impedir o cara que ganhou dinheiro de empreender. Porque ele não é É, burro, ele vai investir em tesouro. perfeito. É isso. É isso. Educação financeira para a população, talvez seja um caminho muito válido assim para mudar, para fazer um game changing Cara, rapidamente no Brasil. eu sou o chato da educação financeira. Eu não fico fazendo isso no canal porque não tem cabimento. Porque eu não tenho controle sobre como que essa mensagem está sendo recebida. Mas com os meus Uhum. alunos, eu sou o chato que fica falando, olha, tem essa ação aqui, tem esse papel aqui, dá uma olhada nisso aqui essa semana. Você pensa igual Sócrates. O Sócrates não gostava, ele era contra os livros, Porque eu porque não ele não tenho. gostava da interpretação que as pessoas iam tomar Exato. das frases dele. Uma coisa que eu falo no canal, eu não tenho como saber como que a pessoa está absorvendo. Agora eu chego para um aluno meu e falo, dá uma olhada nesse papel aqui. Ele fala, puta, é bom por causa disso, né? Eu falo, não. Você não entendeu nada, vem aqui, vamos começar de novo. E aí eu faço o cara entender o risco. Ele fala, ah, mas isso daí é muito complicado, não quero agora não. Ah, mas isso daí é muito complicado, não quero isso agora não. Passa um ano, o cara fala, pô, deixa eu experimentar esse negócio aqui. E eu insisto, porque o Brasil ele te dá muita oportunidade de você crescer e virar rentista. E se você não vira, você vai ficar à mercê Perfeito, junto com todo mundo. perfeito, perfeito. Cara, valeu pelo papo. Desculpa te pegar no meio de uma semana, assim, pra tanto tempo, mas, cara, obrigado mesmo. Tá tranquilo, eu tava com a mente fresca de política brasileira e geopolítica aqui na cabeça. Muito bom falar disso, como sempre. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e obrigado, pessoal, também pela atenção. Meu, obrigado pela prontidão. Pessoal, deixem o Lucas rico, porque sim. E até a próxima, valeu. Valeu.